Evangelho de Jesus, conforme Mateus, capítulo 9, versículo 37 e 38, está escrito assim: E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Bendito, eterno e maravilhoso Deus. Aqui estamos, Senhor. Somos tão pequenos, nos sentimos insignificantes diante da grandeza do Teu reino e da obra que tem sido feita na terra por grandes homens, grandes ministérios, grandes igrejas. Mas aqui estamos, meu Deus, lutando para dar a nossa contribuição no Teu reino, ter a nossa participação, e queremos fazer, meu Deus, com esmero, com dedicação, com amor, com esforço. Queremos fazer, meu Deus, de forma aceitável pelos céus. Por isso, nos instrua, nos ensine, nos oriente, para que o pouco que nós fizermos, o façamos com alegria, o façamos, meu Deus, com excelência, com esmero, com dedicação. Assim venha nos instruir, nos ensinar e nos orientar, para que possamos dar o nosso melhor na Tua obra e no Teu reino, assim como desse o Teu melhor para nós, Teu Filho na cruz do Calvário. Assim, Pai, venha, nos oriente e nos abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pode sentar. Napoleão Bonaparte, ele tinha uma filosofia com relação ao seu exército. Napoleão Bonaparte foi o imperador da França que venceu muitas guerras. Ele dizia que existiam 4 tipos de soldados. 4 tipos. E ele colocava cada um no seu posto que ele achava que ia render mais. O primeiro era o inteligente com iniciativa, com atitude, era o primeiro soldado do seu exército. Depois tinha o inteligente, mas sem atitude, sem iniciativa. Tinha o tolo sem iniciativa e tinha o tolo com iniciativa e com atitude. Eram 4. E ele sabia colocar cada um em uma posição estratégica. O primeiro era o inteligente com iniciativa. Esses eram colocados como liderança. Os inteligentes com atitudes, com iniciativa. Eram aqueles que, quando tinham um problema, eles resolviam. Eles iam lá e resolviam o problema. Esse era o inteligente com iniciativa, com atitude. Então, esses que, quando aparecia um problema, apareciam dificuldades, eles iam lá e resolviam. Então, Napoleão Bonaparte colocava esses como o líder, o general, o comandante. Depois desse, tinha o inteligente sem iniciativa. Esse, ele colocava como oficiais. Eram homens que estavam sujeitos às ordens dos inteligentes com iniciativa. Eles eram inteligentes, mas não tinham atitude, não tinham iniciativa. Então, eles eram colocados em postos de oficiais que recebiam ordens dos inteligentes com iniciativa e eles cumpriam com todo cuidado, com toda a perfeição. Depois vinha o terceiro grupo de soldados, que era os tolos. Ele chama de ignorante, que não é exatamente tolo. Eram os tolos sem iniciativa. Esses, o Napoleão colocava na frente da batalha. Eram os primeiros que davam de cara com o inimigo. Estavam sujeitos a morrer, pois eram usados como escudo humano. Eu lembro até da história de Jacó, quando vai encontrar com Esaú, coloca os servos, os animais, os servos, depois os filhos dos servos, as escravas das suas esposas, a escrava
da Bila, depois a escrava da Raquel, exatamente, depois coloca Lia, que na verdade a escrava Bila é escrava de Lia, enfim, e por fim ele coloca Raquel e José, que é aquele mais ama. Então Napoleão Bonaparte ele fazia isso, ele colocava os inteligentes com iniciativa na liderança, os inteligentes que não tinham iniciativa, eles colocavam debaixo da liderança dos que tinham iniciativa. Os tolos sem iniciativa, eles colocavam na frente como escudo humano. E por último, vinham os tolos com iniciativa, os tolos com atitude, os tolos que faziam, os tolos que iam lá e trabalhavam. Sabe o que era que Napoleão fazia com esse? Mandava tudo isso embora para casa. Ele não queria no seu exército tolo com iniciativa. Pastor, o que é um tolo com iniciativa? É aquele que vai fazer sem saber o que está fazendo, meu irmão. E quem vai fazer sem saber o que está fazendo, vai se atrapalhar, vai causar prejuízo. Era o tolo que partia para cima, que tinha ideia, mas não sabia o que estava fazendo. Isso pode ser aplicado dentro do reino de Deus. Isso pode ser aplicado na obra. Às vezes a gente quer fazer, mas a gente não sabe o que está fazendo. A gente até acha que está fazendo uma coisa boa. A gente até acha que está trazendo algum lucro, alguma produção, mas está causando prejuízo. Então esse tipo de soldado, Napoleão Bonaparte, não queria nem ver. Por isso, ele foi um dos grandes generais, um dos grandes comandantes, uma das grandes pessoas que teve muito sucesso na sua empreitada como imperador. Entre os soldados, também tinha aquele que, por alguma vantagem, por algum benefício, ele traía o seu exército. Se o exército inimigo lhe oferecesse algum benefício, alguma vantagem, ele era capaz de trair o seu exército, a sua pátria, a sua nação, o seu povo, para ter algum benefício. A gente iria até não tolerar, mas iria refletir sobre essa atitude. Por quê? Porque enquanto tem aquele que é capaz de trair o seu exército, a sua nação, a sua pátria, a sua equipe, o seu ministério, a sua igreja, por algum interesse, tem aquele que trai por nada. É capaz de trair o seu exército, a sua pátria, a sua equipe, por nada. Aí é que é dolorido, meu irmão. Quando tem aquele que é capaz de entregar o seu comandante, entregar o seu general, entregar o seu exército, colocar ele em lugar de derrota por nada, não sei, por qualquer sentimento, mas simplesmente sem nenhum benefício, ele é capaz de trair o seu próprio exército. Dentro do exército, também vai ter aquele que deseja ter resultado. Ele deseja prosperar, ele deseja ter sucesso, ele deseja progredir, lucrar, avançar. Tem aquele, tem. Porém, tem muitos dentro do exército, eu uso essa palavra, mas entenda igreja, ministério, que deseja sucesso, deseja resultado, mas nada faz para que esse resultado aconteça. Porque às vezes nós desejamos resultado, crescimento, prosperidade, que o grupo cresça, que a congregação cresça, que o trabalho, que o ministério, nós desejamos. Porém, não vou generalizar, mas existe aquele que deseja, mas nada faz para que isso seja uma realidade. Esses são aqueles soldados que desejam que tudo seja lhe concedido já pronto.
Eu tinha um obreiro assim quando era pastor por Madureira, lá em União dos Palmares. Ele dizia assim para a gente: me dê uma igreja para você ver. Bota uma igreja na minha mão para você ver. Me dê uma oportunidade. Me dê uma congregação para você ver. Então são ações de alguém que deseja, mas deseja que seja lhe dado pronto. E ministério pequeno é difícil a gente ter essas possibilidades. E em ministério grande também é difícil. Porque se você for, dar um exemplo aqui, não vou falar mal, se você for para uma Assembleia de Deus da Missão, esperar que você tenha a chance de dirigir uma igreja, você não sabe o tamanho da fila que tem lá, irmão. Filho de pastor, sobrinho de pastor, afilhado de pastor, amigo de pastor, patrão de pastor, gente lá de posição, esperando uma oportunidade. Então a gente analisa essas circunstâncias e, claro, a gente precisa refletir sobre isso para que a gente possa ter um desenvolvimento de amadurecimento, para que a gente possa superar os desafios que vai ter dentro de uma igreja ou de um ministério, principalmente um ministério em ascensão, em começo e início. Por exemplo, eu congreguei na sede de Madureira desde a minha convenção, 93, até começo de 99. Mais ou menos 5 anos. Aí no dia 7 de março de 99, eu fui tomar posse da primeira congregação, Vilagem Campestre. Fui dirigir a primeira igreja. Não conhecia praticamente ninguém lá. Quando o pastor anunciou, num culto de Santa Ceia, no final do culto, ele anunciou: amanhã, diácono, eu era diácono na época, vai estar assumindo a congregação no Vilagem. Tinha um irmão bem baixinho do meu lado, ele me deu um abraço, ele disse: sou meu irmão, que bom que é o senhor que vai para lá. Eu fiquei feliz. Quando eu saí fora da igreja, do templo, aí veio uma irmã, eu vou falar o nome dela, vocês não conhecem, Elza, uma senhora já de idade, uma certa idade. É o senhor que vai para lá? Eu toda animada, a primeira congregação, naquela empolgação, naquele primeiro amor. Eu disse: ô, minha irmã, sou eu. Só eu vou dizer uma coisa para o senhor, viu? Os irmãos de lá não são lobo não, viu? Os irmãos de lá são leões. Foi essa a palavra que ela me deu. Aí eu já comecei a pensar: rapaz, será que aquele irmãozinho que me abraçou é um leão? Já entrou na minha cabeça, eu já fiquei preocupado, né? Ele me tratou assim, eu digo: eita, meu Jesus. Não, mas ele foi uma bênção, isso aí foi uma bênção, isso aí eu lhe garanto que foi. Mas o que eu quero dizer para os amados é que eu congregava na sede, eu cantava no coral, tocava na banda, era porteiro, professor de escola bíblica, era dirigente de evangelismo. Não sei se na época eu estava coordenando a mocidade, ou cantando na mocidade, e tinha vários amigos ali já, mais de 5 anos naquela convivência. Aí vou para um lugar onde eu não conheço praticamente ninguém, e alguém ainda diz que o povo de lá não é nem lobo, é leão. Aí você fica com aquela solidão, termina o culto, você não conhece ninguém. Ó, eu tinha que ir lá da aldeia do Índio, pegava o ônibus para ir para o Vilagem, meu irmão, quando está na hora do rush. Uma vez num culto de senhoras, era um dia de sábado, eu fui em casa, a irmã Nete já estava lá, eu fui pegar não sei o quê. Meu irmão, eu cheguei no ponto às 6 horas, sabe que hora eu cheguei lá na congregação do Vilagem? 9. O primeiro ano que passou não deu para entrar não, no segundo eu entrei que nem uma sardinha na lata, e para aqui, para acolá, e o ônibus andando, roçando, cheio, topado. Era longe. Terminava, eu tinha que ir para o Graciliano para pegar o último ônibus apressado para não perder. Eu, a irmã Nete e o Edley, eu acho que tinha um aninho. Pense na solidão que dava. Sem conhecer ninguém, sem ter um amigo para conversar, nada.
batia aquela saudade da sede, daquele movimento, daquela amizade. Eita, meu Deus. Aí 3 meses depois, me manda aqui para Messias, mas para longe ainda. Então você vai chegar em outro ambiente, que não vai praticamente conhecer ninguém, que a história da igreja é que a esposa traiu o pastor. Aí você chega para pastorear essa igreja. Pense, eu acostumado no convívio da sede, naquela animação, naquele festejo, eu era novo ainda, 25 anos de idade, era jovem, muito jovem para brincar, para sorrir, lanchava depois do culto lá, tinha um caldo de cana, uma coxinha. Eita, era muito bom, meu amigo, agora eu estou nesse imbé. Então vem aquela tristeza, vem aquela saudade, aquela vontade de retornar. Mas aí você tem que trabalhar para criar um ambiente onde você vai se sentir feliz e tranquilo. Então foi exatamente isso, eu tive que superar. É por isso que hoje, queridos irmãos, eu não sinto tanta necessidade disso ou daquilo, porque eu já superei esses momentos de solidão, de estar só, de encarar desafios sozinho, às vezes sem ter a quem recorrer. E eu, na verdade, eu tinha o desejo de que o pastor presidente sempre viesse aqui em Messias. Às vezes tinha algum problema e eu ia conversar com ele. Eu lembro de 2. Um foi a questão política, que apareceu bem uns 5 candidatos. Tinha 2 na igreja e veio mais uns 3 querendo apoio. Eu nunca tinha passado por isso. Eu tinha chegado em junho, 20 de junho, julho, agosto, setembro. Outubro era eleição. Aí as irmãs, tinha as irmãs que cantavam no grupo e não era casado civilmente, na época eu não podia, mas as irmãs cantavam e vieram me procurar, eu disse que não podia, foi aquele negócio, pode, não pode, aquela questão, mas no outro dia ficou aquele, aí eu fui conversar com o pastor, aí eu queria que ele viesse aqui para falar com os irmãos. Ele disse, qualquer hora eu vou lá. Bom, por esse motivo, por esse problema, ele nunca veio. Só teve uma vez que ele disse assim para mim, olha, você é o pastor de Largo. Você falar, está falado. Só que é complicado, você novo, 25 anos, sem experiência. Na minha cabeça, se ele viesse aqui, aquilo ia me dar mais moral, ia ajudar no crescimento da igreja. Só que quando ele falou aquilo, eu entendi que ele tinha passado para mim a responsabilidade. Então, por essa razão, a gente acaba tendo essas características, que já vem de menino, que eu já falei aqui, que quando era menino, um colega fez todo mundo ficar intrigado de mim, quando a gente era menino lá em Capela, e eu tive que viver na solidão e acabei aprendendo a ter esse comportamento. Mas causava essa frustração, digamos assim, essa tristeza que eu tive que superar e, como diz no popular, botar a minha mola e alcançar aquilo que eu desejava alcançar. Dito isso, tem também dentro do exército aquele soldado que você ajuda e ele não valoriza a sua ajuda. Isso causa uma certa tristeza em quem tem esse comportamento de ajudar e às vezes a pessoa não reconhece ajuda. Outra coisa que não deve haver no exército é misturar problema pessoal com problema ministerial. A gente não pode, irmãos, misturar problema particular com problema eclesiástico, com coisas da igreja. A gente precisa aprender a separar. É aquele ditado que diz o mercado de trabalho: amigo, amigo, negócios à parte. A gente tem que saber separar estas coisas. Não podemos misturar questões pessoais, questão particular, com o ministério. Teve até uma pessoa de Maceió que, me questionando, disse: pastor, rapaz, às vezes quando o senhor coloca um dirigente aqui, às vezes o dirigente fica sabendo tudo da sua vida, sabendo tudo da vida da sua esposa, sabendo tudo da vida dos seus filhos, e o camarada fica até meio pensativo e tudo. Por que o senhor não procura a pessoa para saber o que é que a pessoa tem com o senhor? Eu disse: não, meu irmão,
A gente dá a resposta para isso trabalhando. Porque se eu for fazer isso, eu vou estar misturando questões particular com questão ministerial. E eu não posso fazer isso, porque isso só vai gerar bagunça, gerar confusão, gerar conflito. Eu tenho que saber separar. Porque é mais ou menos assim, querido. Olha, de repente, eu como pastor da igreja, eu posso não ir com a sua cara, entre aspas, eu não posso gostar de você, mas se você tem uma chamada, se Deus tem um propósito na sua vida, eu não posso causar barreira ou lhe impedir de desenvolver por questões pessoais. Eu não posso misturar isso. Eu tenho que saber separar. Existe um rei na Bíblia, porque existiram vários, né? Claro. Israel e Judá, se eu não me engano, os dois juntos tiveram, acho que bem uns 40 reis. Desses 40 reis de Israel e Judá, só um reinou 40 anos e nunca teve uma guerra no seu reino, ou no seu reinado. Só um. Ele reinou 40 anos e não teve uma guerra. Todos os outros reis teve guerra. Esse foi o único. E ele passou 40 anos reinando. Salomão. Salomão é o único rei que reina 40 anos e não tem nenhuma guerra no seu reino. Agora você sabe qual foi o pedido que Salomão fez a Deus? Quando Deus apareceu a ele, pede o que você quiser, Salomão. Eu quero sabedoria para saber governar o teu povo, saber entrar e sair no meio desse teu tão grande povo. Além de sabedoria, vou te dar riqueza, vou te dar longevidade, mas o que ele pediu foi sabedoria. Então a sabedoria de Salomão fez com que ele reinasse durante 40 anos e nunca tivesse uma guerra no seu reino. Ou seja, irmão, para viver em paz, viver sem conflito, viver sem confusão, você precisa buscar sabedoria de Deus. Porque senão você só vai viver em conflitos, em contendas, em discussões, que só vai gerar desgosto, tristeza e vai simplesmente atrapalhar a obra e o reino de Deus. Então Salomão tinha essa característica, por isso ele teve paz. Glória a Deus. Temos também dentro do exército o soldado que às vezes quer criar divisão. Divisão. Eu preciso ter cuidado para não ser o causador da divisão, porque Jesus Cristo disse que nenhuma casa, cidade ou reino dividido vai subsistir, vai avançar, não vai, está na Bíblia, Jesus, o próprio Senhor Jesus falando. Mas dentro do exército, pode haver aquele soldado que queira criar a divisão. Agora você sabe como se define a palavra divisão? Ó, a palavra divisão, vou falar ela pausadamente. Divisão. Visão. Visão mais de. Divisão quer dizer duas visões. Divisão significa duas visões. É eu ter uma visão e você ter outra visão. Então vai gerar um conflito, porque eu quero seguir uma visão, mas você quer seguir outra visão. Aí o que é que acontece? Uma divisão. Porque um quer do jeito, outro de outro. Só que seria incoerente, apesar de que eu sou muito flexível e aceito o conselho de muita gente, a orientação, se eu ver que é favorável, a gente faz. Só que, obviamente, a visão que deve prevalecer é a visão da liderança. Eu penso que isso
é ético e é coerente. Porque se Deus colocou você na frente de um trabalho e lhe deu a visão, então a visão que vai prevalecer é daquele que Deus colocou na frente, que está ali com o cajado. Então, divisão é exatamente duas visões. É quando um quer do jeito, outro quer do outro. Não, eu acho que assim está errado. Se fosse eu fazia assim. Aí gera a divisão. E divisão só causa prejuízo. Quando o Nimrod, ele reuniu o povo para construir a torre de Babel, a Bíblia diz que Deus desceu para ver o que o povo estava fazendo. E quando Deus observa, Deus fala algo interessante. E diz assim: de agora por diante, tudo que o homem intentar fazer, realizar, ele vai conseguir. Por quê? Está na Bíblia. Porque o povo é do mesmo pensamento. O povo tem a mesma visão. O povo tem o mesmo propósito. Foi necessário Deus fazer com que se gerasse uma divisão entre eles, para eles não alcançarem o projeto da torre. Porque o povo estava com a mesma língua, o mesmo pensamento, a mesma visão e o mesmo propósito. Então o próprio Deus fala que o povo vai alcançar aquilo que eles estão projetando, porque eles estão na mesma visão. Estão com o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Então nada iria detê-los no que eles estavam dispostos a alcançar. Às vezes, irmãos, o soldado, ele pode fazer ou cumprir uma tarefa diferente da minha, mas com a mesma visão. Por quê? Porque a Bíblia diz, ou não lembro a referência, o apóstolo Paulo quem diz? Ele diz assim: eu plantei, Apolo regou, e Deus deu o crescimento. Eles tinham missões diferentes, mas a visão era a mesma. Eles executavam tarefas diferentes, mas a visão era a mesma. O crescimento. Eu plantei, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Então, às vezes, dentro do corpo, às vezes não dentro do corpo, dentro da equipe, dentro da igreja do ministério, vai haver funções diferentes, mas na mesma visão, no mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Você não pode torcer pela derrota da irmã que está na frente do departamento das senhoras. Ah, tomara que ela dê errado. Tomara que a festa seja feia. Tomara que o fardamento fique feio. Isso é espírito de Satanás, irmão. Ah, tomara que a mocidade não avance, não cresça. Tomara que se desvie todo mundo. Ah, o irmão está lá na congregação. Espero que não cresça lá. Espero que ele sofra bem muito. Ah, o pastor está querendo, isso não vai dar certo não. Espero que... Não, meu irmão, isso é divisão. Nós estamos lutando pelo mesmo reino, pela mesma obra, pelo mesmo Senhor, pelos mesmos céus, pela mesma igreja. Se a gente não fizer assim, vai ser inútil o nosso trabalho. Uma coisa que eu preciso falar para os irmãos, nós estamos em uma reunião de obreiros. Às vezes tem obreiros que confundem fazer a obra com turismo, por exemplo. E eu digo isso, eu vou lhe explicar por quê. Uma vez, eu era pastor em Madureira ainda, aí chegou um abençoado lá em casa, eu morava lá no Teotônio, aliás, no Rodrigues Calheiros. Chamaram na porta, era um jovem, um rapaz, um pouco mais de idade. Eu virei, mas senhor, aqui que mora o pastor sacerdote? Sim, sou eu. Quero falar com o senhor. Aí estava com a gente o pastor Sebastião, Odil. Você é pastor? Conheço, rapaz. Ele congregava comigo lá em Maceió, na igreja do pastor fulano. Eu disse, amém. Aí fiquei mais tranquilos, eles entraram. Disse, não, pastor, é porque eu sou o evangelista autorizado
Evangelista autorizado é aquele camarada que sai fazendo, não é consagrado, não foi ordenado, mas se autodenomina evangelista. Eu tenho uma chamada de fazer a obra, e eu saio de cidade em cidade, pregando nas igrejas, que Deus me deu essa chamada, me deu essa vocação, e eu faço a obra de Deus. Amém, mãe. Aí ficou lá em casa, eu não sei se ele já dormiu lá em casa, tal. Aí, a forma deles fazer a obra é assim, eles vão para a cidade, procuram um pastor, diz que sou evangelista autorizado, aí à noite eles querem pregar, depois que prega você vai dar o jantar, se dormir dá o café da manhã, às vezes só vai à tarde já dar o almoço, se tiver uma roupa suja ainda quer que a sua esposa lave, isso não é fazer obra, isso é fazer turismo, isso é passear, entendeu? Então a gente precisa saber o que é de fato fazer a obra. Por exemplo, a pessoa diz, não pastor, eu quero lhe ajudar a fazer a obra. Lá em União dos Palmares eu passei por uma coisa semelhante. Os irmãos aqui conhecem a minha característica de trabalho, a minha frequência, a minha presença, nos cultos, sempre estou ali. E lá em União, aí o presbítero chegou para mim e disse, não pastor, não preocupe não, deixa com a gente, quando o senhor vier, fique lá sentado no seu cantinho, deixa que a gente canta, a gente prega, a gente dirige, e a gente faz tudo. Poxa, eu sou pastor para quê? Entendeu? Então essa seria a forma, o pensamento de ajudar. Até estava conversando outro dia com alguns irmãos, a visita, o irmão me viu assim, acho que meio-dia, umas 11 horas, 1 hora da tarde, eu não lembro a hora. O pastor estava dizendo, mãe, isso aqui é... O fazer a obra é isso aqui. O pregar o evangelho é isso aqui. Pregar no púlpito, cantar no púlpito é lazer, mãe. É a parte boa. É a recompensa do seu trabalho. É por isso que quando alguém me chama para pregar numa festividade, eu vou meio acanhado. Por quê? Porque eu vou chegar na igreja, a igreja vai estar cheia. Se for de senhoras ou de jovens com um fardamento bonito, às vezes um banquete, às vezes até alugam um som, aquela coisa linda, e eu prego todo empolgado, todo feliz, achando que estou abafando, mas não me toco que o resultado daquele culto são as irmãzinhas que vão visitar, que vão evangelizar, que às vezes deixaram de comprar uma fuba para comprar um fardamento e tudo mais, para trazer um lanche, e eu achando que não. E eu quero até um destaque, me sentir importante, porque eu vou lá. Não, quem devia pregar será aquelas irmãzinhas que evangelizaram, que visitaram, o pastor que passou o ano todo sofrendo com eles, evangelizando, visitando, quebrando a cabeça, resolvendo o problema. Era quem devia desfrutar desse momento. Então fazer a obra, irmão, é ir atrás das vidas, ir atrás das almas, às vezes ser escorraçado por alguém, como eu já fui até ameaçado. O senhor lembra, presbítero irmão Fernando? Aí. Aqui o camarada me ameaçou, meu irmão. Ação. Aí depois ele me pediu perdão, mano. Ele se converteu aqui, tornou cantor para Jesus, grandão, fortão. Ele veio na bicicleta, botou os braços assim para frente. Parou assim. Quero dizer para o senhor que não é para ir na minha casa mais não, tá certo? E falou grosso e brabo. Eu disse, tá certo, meu irmão. A casa é dele. Eu vou dizer que vou na casa dele. Certo? O irmão Fernando, só os pastores, eu quero matar. Entendeu? Isso é fazer a obra, querido. É encarar, ir de rua, subir ladeira, no sol, na chuva, em qualquer um. Isso é fazer a obra. É o que eu entendo e compreendo. Paulo era preso, ficava com fome, risco de espada, naufrágio, pregando a palavra. Aqui é lazer. Muitos de nós ficam até tristes quando não tem uma oportunidade aqui.
Por quê? Porque acha gostoso, satisfatório e prazeroso. Glória a Deus. Mas isso é o chamado de fazer a obra. Então, que Deus continue abençoando. E por falar em pregar, queridos, deixa eu abrir um leque aqui para passar alguma instrução para os amados irmãos. Reunião para obreiros. Pregar não é desabafar. Desabafar não é pregação. Pregar não é dar lição de moral. Dar lição de moral não é pregação. Pregar não é falar da sua vida particular. Isso não é pregação. Às vezes a gente quer usar a tribuna, o microfone, para desabafar. Porque tem um problema com o irmão, ou com a irmã, ou com fulano e com beltrano. Aí aproveita o microfone, a oportunidade, o púlpito, para dar a indireta e desabafar. Não. Eu estou aqui usando esses termos e esse diálogo porque estamos em reunião de obreiros. Reunião de obreiros. Eu até costumo dizer para algumas pessoas, quando eu explico a forma que eu trabalho, eu digo, olha, irmãos, quando eu prego na igreja, eu não prego exatamente para os crentes da igreja. Eu prego para um novo convertido, para um visitante e para um não crente. Que às vezes a gente sai para visitar e evangelizar e convidar, e eles vêm às vezes naquela expectativa. Então a gente prega mais para essas pessoas que vêm com aquela expectativa. Então o meu foco, o meu alvo são eles. Claro que a palavra serve para todos, mas a tribuna não seria para nós desabafarmos. A gente precisa ter um controle com relação a isso aí. Também não é lugar de darmos lição de moral. Porque lição de moral a gente dá num filho. O patrão pode até dar no empregado, até o pastor pode dar, mas o pastor pode dar uma lição de moral, doutrinar a igreja, porque é responsabilidade dele, obrigação, responsabilidade e direito do pastor. Pregar também não é falar da sua vida particular, não. Eu não sei se foi em Chechel, pastor Beni, quem contava essa história para a gente em reunião do ministério, ensinando sobre isso que eu estou falando. Tinha uma irmã no círculo de oração. Se eu falo círculo de oração, você já vai entender qual seria a igreja, sendo que não foi lá em Madureira, esse fato. Foi em outra igreja. A irmã no círculo de oração, ela pediu às irmãs que orassem por ela, porque ela não estava aguentando mais o esposo dela estava pior do que um barrão. Isso não é coisa para se falar em oportunidade. Entendeu? Eu estou falando aqui porque estamos em reunião de obreiros, para os irmãos ter ciência. Minhas irmãs, olhem por mim, não estou aguentando mais não. Meu marido está pior que um barrão, não sei o que é, que negócio tá beleza. Pronto. Aí a história se espalhou, mano, porque sempre tem aquele, pronto. Imagine se o esposo dessa irmã chegava nem na porta da igreja, uma conversa dessa, envergonhado. Então isso é assunto particular. Eu até estava dizendo para a irmãzinha, porque tudo bem, um irmão simples da igreja, às vezes fala uma bobagem, uma coisa e outra, a gente até tolera. Mas nós que somos obreiros, não. Nós recebemos a instrução, a orientação. Mas a irmã, pastor, eu quero a oportunidade. Aí ela ia dizer que o marido tinha deixado ela. Eu disse, meu Deus. Aí eu não dei, depois eu expliquei para ela, olha, irmão, coisas pessoais, particulares da nossa vida pessoal, a gente não trata. Eu não sei nem se ela colocou aquilo na mente. Talvez são pessoas tão simples que não, entendeu? Então a gente precisa ter cuidado. Essa eu vi. Eu estava na sede Madureira e Maceió.
Eu era porteiro, aí deram a oportunidade do irmão Israel. O irmão Israel cantava um hino que dizia assim: forasteiro eu sou no mundo. Tudo bem, eu cantava mais ele também. Tinha o grupo lá, os forasteiros. Da misericórdia. Aí deram a oportunidade ao irmão Israel. Mas, irmãos, antes de eu cantar o hino, eu queria dizer para os irmãos que Satanás apareceu para mim. Eu vi o diabo. Ele tem pé de cavalo. Tem uns dentes grandão parecendo um urso. E tem ponta de bode. E é feio. Feio. Ele apareceu para mim. Mas eu clamei Jesus, ele foi embora. Aí cantou o hino, forasteiro, sou do mundo, desceu. Vamos ouvir agora o diácono Brandão. Eu digo, está bem claro na minha. Você está com mais uns 30 anos, eu acho. Aí lá vem o diácono Brandão. Está os mãos com a paz do Senhor. O diácono Brandão também era cantor. Antes de cantar, eu quero dizer para a igreja que é verdade o que o irmão falou. Ele também apareceu para mim, o diabo, irmão. E é do mesmo jeito que ele falou, irmão. Tem uns pés de casco de cavalo, tem umas pontas de bode, é um dentão. É assim mesmo que ele falou. Aí o pastor Samuel, na época era tesoureiro, ele disse que tinha um irmão visitando a igreja, aí disse assim para ele: misericórdia, o povo dessa igreja só fala com Satanás, é? O povo dessa igreja só vê o diabo, é? Misericórdia. Então a gente tem que medir o que vai falar, irmãos, procurar noção do que vai falar, imaginar o efeito. Quem está na igreja, se tem novo convertido, se tem visitante, pessoas não crentes, e analisar o que ele vai entender daquilo que eu estou falando. Eu tenho que ter toda a análise. Você não sabe o trabalho que dá a gente preparar uma mensagem. A gente fica dias e dias ali meditando, refletindo, encaixando uma passagem da Bíblia com a outra, buscando um assunto, buscando um tema. A gente fica ali moendo e remoendo, dias, às vezes dias meditando. Glória a Deus. Então a gente precisa ter esse cuidado. Então, pregação não é desabafo, não é lição de moral e nem se trata de assunto particular. Tempo de palavra. Existe saudação, palavra e mensagem. São 3 partes. Saudação, palavra e mensagem. A gente, os assembleanos, faz essa distinção. Saudação, palavra e mensagem. Saudação. Qual é o tempo de uma saudação? É de 3 a no máximo 5 minutos. Esse é o tempo de uma saudação. Palavra, 7 minutos. A gente, até 10, está dentro do contexto. A mensagem seria 30, 40 minutos mais ou menos. De 30 a 40 minutos. Olha, irmãos, um culto normal, o nosso horário normal do culto, são 2 horas. Às vezes a gente pede para os irmãos começar 6h40, mais ou menos, já começar para a gente ganhar alguns minutos para ouvir mais irmãos. Mas oficialmente são 2 horas, que são 120 minutos. 2 horas não são 200 minutos, não. 2 horas são 120 minutos. Porque 1 hora são 60 minutos. 1 hora não são 100 minutos. Então, se 1 hora tem 60 minutos e cada um gastar 10 minutos, e gastar assim, um soltando, o outro pegando, porque ainda tem um tempo de botar o playback, de ajeitar, alguém quer ler o versículo, é só um soltando, outro pegando. Dá para ouvir 6 pessoas em 1 hora, cada um gastando 10 minutos. Dá para ouvir 6. Aí aqui a gente tem as crianças, as senhoras, a mocidade e o vocal, 4. Se eles, cada um gastar 10 minutos, só fica 20, só dá para ouvir mais 2 pessoas. Aí vai ficar 1 hora, que são 60 minutos. 1 hora não são 100 minutos, não. 1 hora são 60. Então, desses 60, a gente tem que deixar 40 minutos para a mensagem. Tem hora que a gente passa aqui 5, 10 minutos, eu já fico preocupado. Porque o bom seria 5 minutos, a gente já está orando, já está encerrando para não passar do horário. Porque, veja só, se de 2 horas eu tiro 30 minutos para a palavra, isso quer dizer que eu dividi o culto em 4 partes. Então, 1/4 do culto é para a palavra. 1/4. Então, isso é pouco. 1/4 do culto para a palavra.
Se for 40 minutos, aí é um terço. É 3 vezes 4, 12, 120 minutos. Se for 40 minutos, é um terço do culto. Então, 2/3 do culto vai ser para louvor, para cantar. Mas você acha mais importante o cantar para Deus ou Deus falar com a igreja? No meu entendimento, é mais importante Deus falar com a igreja. Só que a gente pode falar isso e não ter a compreensão de que a gente não valoriza o falar de Deus. Então veja, dependendo se for meia hora, são 3/4 do culto só para louvar, para cantar. Obviamente que o louvor, eu preciso falar isso para os amados irmãos, o louvor tem 2 finalidades. Primeira, é alentar a sua alma. Quer ver, você veio do trabalho, teve um dia corrido, um dia estressante, passou o dia na luta em casa, ajeitando e tudo. Aí você vem para a igreja, aí escuta aquele louvor ele acalma a sua alma. Então, o louvor vai lhe preparar para você receber a palavra. E o segundo é que alguém trabalha, alguém estuda, então a gente tem um momento de louvor exatamente para esperar que as pessoas cheguem e se acomodem para ouvir a palavra. Quer ver uma coisa que me deixa irritado? Não é por causa de mim, é porque o culto ele tem 2 horas, meia hora ou 40 minutos é para a palavra. Aí na última parte do culto, meia hora, é que alguém decide beber água e ir no banheiro. Teve 3 partes do culto, 3/3 do culto, para beber água e ir no banheiro fazer, mas deixou exatamente para a hora da palavra. Pastor Carvalho Júnior, ele disse que foi pregar numa igreja. Ele conta isso, eu não lembro qual é o título da mensagem. Eu já ouvi essas mensagens, acho que umas 2 vezes. E ele disse que foi pregar 3 dias nessa igreja, uma festividade. Aí cantavam, dançavam, se balançavam. Aí na hora da mensagem, o dirigente do culto dizia assim: olha, irmão, agora chegou a hora da palavra. Se você quiser ficar para ouvir, tudo bem. Se não quiser, pode ir para a cantina, pode ir tomar guaraná, comer coxinha. E o povo saía. Quase a metade da igreja saía na hora da palavra. O pastor ficou angustiado. Primeiro dia, segundo dia, a mesma coisa. No terceiro dia, ele disse: Jesus, olha, hoje o negócio é diferente. Quando o dirigente, que não era o pastor da igreja, o pastor da igreja era um pastor de idade já, e essa turma, eles como que manobravam o pastor, se sentiam, sabe, faziam do jeito que ele queria. O pastor já idoso, já não tinha mais tal. Aí quando ele foi dizendo para os irmãos saírem, abençoado, é o último dia aqui, rapaz. Deixa os irmãos ficar aqui, a última palavra e tal. Tá bom, não fica. Aí ele começou a pregar, meu irmão, e Deus usou ele. Ele com tanta autoridade. Foi tanta gente caindo endemoniado no meio da igreja que você nem imagina. Até o dirigente da congregação, que estava na direção, caiu endemoniado. Satanás não gosta de ouvir palavra, não, mãe. Ou ele lhe tira, ou ele faz você atrapalhar quem está para ouvir a palavra. Então, vigie. Vigie. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe. Guardem isso. Ponham isso na mente, no coração, para que você não passe decepção. Chegando em algum lugar, você como obreiro, alguém imagine que você não foi instruído ou ensinado, e de repente você pode tomar uma dessas atitudes e alguém vai lhe censurar. Talvez não fale por educação, mas ficam lhe reprovando. Ficam lhe reprovando. Então, quando eu digo que eu espero que os irmãos tenham essa cautela, irmãos, é porque uma coisa que não faz parte do meu perfil, da minha natureza, dos meus princípios, é obrigar ninguém ou exigir que alguém obedeça aquilo que é interessante ou que é ensinado. Para mim não é interessante. Por exemplo, se tiver uma congregação, queridos, que não tem consideração às determinações do pastor, isso para mim não é interessante. Precisa ter esse cuidado. Outra coisa é até falar com o irmão e acabei
saindo da lembrança. Mas os irmãos não ignorem também, o irmão que ouvir, se entender, não censure, isso faz parte da administração. Assim, quando os irmãos for fazer alguma coisa na igreja, movimentar alguma coisa, sempre dê um toque para o pastor, para a gente ficar ciente, tá? Porque, na verdade, às vezes alguém pode até censurar. Uma vez alguém chegou para mim muito triste, pastor, rapaz, estão falando por aí que a sua igreja está uma bagunça, os dízimos e oferta da sua igreja é uma bagunça. Eu digo, meu Deus, por que é uma bagunça? Não tem ninguém, não tem nenhum um credor cobrando nada para a gente. Todo ano a gente faz a prestação na Receita Federal, a gente é a igreja registrada e todo ano a gente apresenta a movimentação diante da Receita Federal, do que entra, do que sai, com o que gasta, com o que não gasta. Então, se alguém fala, porque está mal informado, não estou sabendo como está o andamento da igreja e da obra. Glória a Deus. Então, às vezes, as pessoas escutam e pensam que é verdade. Então, os irmãos precisam ter esse cuidado, ter essa consciência. Bom, já estou terminando. Eu não pesquisei muita coisa, não apurei muita coisa para não ficar prolixo e não ficar cansativo. Depois a gente vai ter o lanche, os irmãos já vão voltar para Maceió. A nossa festividade esse ano eu vou simplificar, queridos. Os irmãos tenham paciência, deixa eu me reestruturar, tá certo? Colocar os pés no chão para a gente ter um desenvolvimento melhor na nossa festividade. Até esse ano, o meu pensamento é deixar facultativo, não vou, porque de fato eu entendo que fica cansativo, às vezes teve um ano, meu irmão, que a gente organizou, aí vinham os irmãos de União, vinham os irmãos do Canaã, a prefeitura tinha liberado um ônibus, mas estavam fazendo outra manobra, pastor Adalto, pastor, e agora? Quanto é o ônibus para vir? R$700. Tá, meu Deus do céu. Ajuda aí, irmão. A gente ajuda aqui. Em Canaã também, veja se tem Uber, qualquer coisa. Então a gente fica desgastado, preocupado, com muito peso, muita responsabilidade para a gente assumir. Então isso acaba gerando um desgaste. Então esse ano a gente vai fazer no domingo, mas vai ser só no domingo, né? Também, o ano passado, a gente fez, acho que uma semana, não foi? E para mim foi uma maravilha, mas alguém também achou que não foi bom fazer uma semana de culto, não tem para que fazer isso. Então a gente fica com aquele... Porque, olha, essa reunião eu não faço para mim, irmão. Eu faço para vocês. O que eu tinha de aprender, eu já aprendi e ainda continuo aprendendo, que eu vou pesquisar, vou estudar, vou correr atrás, Então, eu não faço para mim. Assim também, quando a gente faz uma festa, eu não faço para mim. Festa, na minha concepção, ela serve para confraternizar, para unir, para aproximar os irmãos e a gente desfrutar do prazer de estarmos juntos, da alegria. É isso. Mas no sentido de que dá crescimento à obra, crescimento para a igreja, bem pouco. O que dá crescimento para a igreja é aquilo que eu fazer, é tete a tete, cara a cara, evangelizar, visitar e persistir nesse trabalho. Persistir. Então, eu vou ver se a gente consegue se reunir, a gente deixa facultativa, porque a união tem de... Sempre que eu falo, pastor, não sei se a gente vai conseguir, então aquilo acaba desgastando a gente fica pensativo. Então a gente deixa facultativo, vem com os irmãos, algum dinheiro que a gente tem que gastar com alguma coisa, a gente se junta, faz um lanche, assa uma carne, compra uma Coca-Cola e a gente festeja e se alegra. No próximo ano, os irmãos tenham calma, não questionem, porque com certeza a gente vai se reorganizar e procurar fazer o melhor, tá certo?